Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos falando aqui de Portugal, na Europa. O programa é As Festas de Israel. E ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo, nosso companheiro dessa jornada, nesse programa abençoado. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes da TV Manaim. Vamos dar início a mais uma festa. Mais uma festa. E agora é uma festa muito interessante, pastor Ricardo, a festa de Pentecostes. Antes de nós entrarmos no detalhe histórico e depois para os detalhes proféticos, eu vou pedir ao pastor Ricardo para fazer a leitura que está em Levítico, capítulo 23, que tem sido o capítulo básico do nosso estudo, e nos versículos 15 e 16. Pastor Ricardo, por favor. Muito bem. Levítico 23, 15 e 16 diz assim: Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Muito bem. Nós observamos, meus irmãos, que essa festa está bem detalhada e ela vai até o versículo 22, né, saindo aqui do 15, e em algumas Bíblias estica até um pouquinho mais até o versículo 25. Vamos então, pastor Ricardo e queridos telespectadores e nossos ouvintes, eu vou falar um pouquinho da parte histórica. Shavuot é o nome hebraico dessa festa, que significa semanas. Já no grego é usado a palavra Pentecoste, que faz menção, como você leu, a 50 dias. Em Êxodo 34, 22, eu não sei se você tem essa referência fácil, poderia ler para nós? Posso. Êxodo 34, 22, essa festa é chamada de Festa da Colheita. Posso ler? Pode ler. Então diz assim, Êxodo 34, 22. Também guardarás as festas das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Isso. Então, 50 dias após a festa das primícias, começava o Pentecostes. A festa de Pentecostes. Ou seja, eram 7 semanas completas. E sempre terminava no domingo, sempre era festejada no domingo, né? Porque marcava também a colheita de trigo em Israel. Essa é uma informação importante. Se você quiser fazer uma conta, você pode dizer 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais um dia. Então daria os 50 dias, que é a referência ao Pentecostes. Muito bem. A oferta, as ofertas e os elementos principais, historicamente, eram esses, né? 2 pães com fermento e, além desses 2 pães, tinham os 7 carneiros, 1 novilho, 2 carneiros, cabritos e cordeiros de 1 ano como sacrifícios. Nós não vamos entrar profeticamente nesse detalhe. E havia uma santa convocação, era um dia de descanso e de adoração. Há um versículo, pastor Ricardo, que fala também de uma preocupação com os pobres, que era, ao fazer toda a colheita, eles não podiam completar a colheita sem deixar uma porção para os pobres. E eu creio que está no versículo 22 de Levítico 23. Muito bem. Está do jeito aí? Você pode ler, por favor. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas na tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. É muito interessante. Eu fiz questão de levantar esse versículo, pastor Ricardo, porque nós temos uma aplicação ainda no Velho Testamento de uma jovem viúva, né? Uma jovem senhora viúva, estrangeira, que aproveitou
esta parte da lei dessa festa. Que foi Ruth, né? Que foi Ruth, a Moabita, Moabita. que ela fez, né, aquela parte de respigar, que era exatamente esse detalhe. É o cuidado do Senhor, desde o Velho Testamento, para com os pobres, para com os necessitados e para com os estrangeiros. Quando nós formos entrar no campo profético também, podemos mencionar isso, né? Pode mencionar. Fica a seu critério aí, muito bem. Então, para Israel, meus irmãos, tinha o significado do final, né, do final da colheita de cevada e da colheita de trigo. Eles iam começar e concluir essa colheita de trigo. E era uma festa, como a maioria das festas, né, se não quase todas, com exceção do Yom Kippur, era uma festa de gratidão, de muita alegria, porque o judeu é festivo, né? Ele é um povo festivo, eles gostam muito de festejar com alegria, com músicas, com louvores, e assim acontecia nessa festa. Nós podemos então, pastor Ricardo, entrar no caráter profético, que eu acho que é o mais importante, principalmente em se tratando de Pentecostes, não é verdade? Exato, queremos lembrar que essa festa está dentro daquela revelação que o Senhor falou, e disse o Senhor a Moisés, né? Sim. Que era uma festa também revelada pelo Senhor. Isso. E você fez menção de Ruth, né, que também colheu os cantos da semeadura, e o pobre e o estrangeiro, quer dizer, já apontando profeticamente para a igreja gentílica. Sim. Porque a festa de Pentecostes, já podemos entrar, né? Pode entrar, nós temos vários itens aqui para serem abordados. A festa de Pentecostes, os celeiros já estavam completos, né? A colheita já havia sido feita, e por isso a própria alegria, né, do povo de Israel, né, da fartura estava ali. E também nós lembramos que o Pentecostes, profeticamente, para a igreja, marca o seu início. Sim. Né? Fazendo cumprir a profecia de Joel. Né? Exato. Joel, podemos até, se você quiser... 2:28. 2:28, podemos até... Pode ler. Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Pode ler o 29 também. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Então nós observamos, pastor Ricardo, que a igreja, é só fazer menção, certamente muitos irmãos já sabem dessa informação, mas para aqueles que não sabem, a igreja do Senhor Jesus, ela teve início nesse dia, no dia da festa de Pentecostes. Atos capítulo 2 deixa bem claro isso, né? Estando eles reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles com grande poder, fazendo cumprir essa profecia de Joel 2:28. Isso, meus irmãos, é maravilhoso para nós, porque a partir daquele momento, o Espírito Santo, que no Antigo Testamento, ele descia sobre os profetas, os reis, os sacerdotes, sobre os homens e servos e servas de Deus, ele descia, fazia a pessoa que recebia a porção do Espírito, né? O transbordar do Espírito, a visitação do Espírito naquele momento, realizava a tarefa e o Espírito era retirado. A partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo permanece conosco. Né? A igreja fiel, a igreja do Senhor Jesus, aquela que recebeu o Senhor Jesus, que deixou Jesus tomar conta do seu coração, da sua vida, nós somos templos de habitação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu, permanece conosco durante toda a história da igreja, e ele só levará a igreja aos braços do Senhor Jesus no dia do arrebatamento. Então, a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus no dia de Pentecostes, que essa festa é muito interessante, muito importante para nós, profeticamente, e o Espírito Santo só se retirará, só levará a igreja aos braços do Senhor Jesus no dia do arrebatamento. Então, essa festa é muito importante. Muito importante.
Nós mencionamos aqui sobre os celeiros cheios, né? É uma coincidência profética, porque os celeiros estavam cheios e a igreja, a partir do Pentecostes, ela seria uma igreja cheia do Espírito Santo. Da mesma forma que os celeiros estavam cheios, a igreja agora ela nasce cheia do Espírito Santo, cheia da graça do Senhor e o Espírito Santo governando esta mesma igreja. Né? E aquilo que você falou também foi uma promessa do Senhor a respeito do Espírito Santo. E o Senhor não disse, e o meu Espírito estará convosco até o ano tal. Não, ele disse, ele estará convosco até a consumação dos séculos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos, é o que você falou, arrebatamento. Exatamente. Então, esse dia é um dia muito especial para a igreja primitiva, né? Nós, estudando o Apocalipse, nós podemos aplicar profeticamente a igreja de Éfeso, que significa agradável. Por quê? Porque ela foi cheia do Espírito Santo. Paulo diz isso, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é um alerta para nós, pastor Ricardo, nós não nos afastarmos da bênção do Pentecostes. Em hipótese alguma. O dia que fizermos isso, passaremos apenas a viver uma igreja histórica, né? Uma vida religiosa. Uma vida religiosa, né? A nossa alegria é estarmos vivendo o Pentecostes todos os dias, buscando essa bênção, abrindo o nosso coração para ouvirmos, né, a voz do Espírito, obedecermos, estarmos atentos a receber, a processar a palavra do Senhor para a nossa vida, vivemos em santificação. Isso é uma maravilha. Entre tantas funções do Espírito Santo, né, eu tenho um consolo, ele vos fará lembrar de tudo. Né? Assim, se nós não temos como, não existe a história da igreja sem o Espírito Santo. Sem o Pentecostes. Não existe, né? Não existe. E nós observamos que pela história da igreja, meus irmãos, o que houve ao longo da história, e nós aprendemos muito isso nas 7 cartas, o que houve foi uma diluição, né? Um abandono da bênção do Pentecostes, valorizando a cultura, a filosofia, a teologia, formando uma ideologia, podemos chamar de uma ideologia cristã, um cristianismo sem Cristo, né? E por isso que o Pentecostes nos leva ao verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, que é aquilo que nos sustenta, aquilo que nos dá ânimo a vivermos em santificação do Espírito. É Ele quem nos santifica. Um cristianismo sem Cristo, essa expressão que você falou, é um cristianismo sem o Espírito Santo. A palavra Cristo fala sobre ungido, unção, quer dizer, um cristianismo histórico. Nós não queremos viver dessa forma. Nós precisamos do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Estamos lutando por isso, né, pastor Jesus? Muito bem. Então, o cumprimento profético de Pentecostes se deu em Atos 2, como nós explicamos, né? Nasce a igreja dessa forma, né? Cheia do Espírito Santo. Ungida, cheia do Espírito Santo. E é muito interessante quando nós observamos aquela promessa do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba e vai até a gola dos seus vestidos, né? A barba de Arão, o sumo sacerdote. Então nós observamos que Jesus prometeu isso para a igreja primitiva. Não é? É verdade. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, essa promessa veio apontando lá para Joel. Então, a palavra é viva, a palavra é maravilhosa. Quando Lucas escreve o capítulo, né, esse livro de Atos, e ele cita Joel, ele está trazendo uma palavra que fora escrita lá atrás para o dia de Pentecostes. Daí a importância dessa festa. E podemos voltar até mais ainda, né? A própria festa, né? Que no texto nós vemos, a instituição dela é extremamente profunda e maravilhosa e profética, né? Apontando para esse momento. Para Israel, uma festa. Para a igreja, um outro tipo de festa, né? Que ela era cheia do Espírito Santo. Exatamente. Então, pastor Ricardo, esta festa, os judeus também dizem, segundo a tradição judaica, que marca a entrega da lei no Monte Sinai.
né? É verdade. Isso é uma coisa dos judeus, mas nós podemos dizer que no Sinai a lei foi escrita em tábuas de pedra. Não é verdade? Exatamente. Isso é um fato. É um fato. Mas no Pentecostes, essa festa, né, a lei, que não é mais a lei, é a graça, foi escrita nos nossos corações através do derramado do Espírito. Maravilha, é uma comparação muito boa, né? Comparação interessante. Maravilha. Né? Muito bem, eu não sei se você tem mais alguma coisa, vamos ver se temos mais algo importante. Eu acho que isso nos leva, pastor Ricardo e queridos telespectadores, ouvintes desse programa que nos tem edificado bastante, a buscarmos o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É a ordem do apóstolo pelo Espírito, né? Paulo estava escrevendo pela inspiração do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Conselho maravilhoso. Ele tem desejo de transbordar o nosso coração, não é verdade? Não dá para compreender, não vamos entrar nesse detalhe, mas não dá para compreender como determinados grupos deixaram o Pentecostes, né? Se afastaram do Pentecostes, né? De algo extraordinário. Quando falamos deixar o Pentecostes, estamos falando daquilo que é profético. Da experiência do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, do fruto do Espírito. Como pode entender que nós precisamos do Espírito Santo só durante um período? Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias, né? O Espírito Santo não é apenas o nosso ensinador, mas ele é Paráclito. É aquele que está ao lado, né? Ao nosso lado. Ele é o nosso intercessor. É outro igual a Jesus, né? Exatamente. Ele é o nosso intercessor com gemidos inexprimíveis. Ele é o outro igual na mesma essência do Senhor Jesus. Não é verdade? Então, buscar o batismo com o Espírito Santo, meus queridos, não é uma opção, é uma necessidade. Nós temos insistido isso nas mensagens, nos estudos, naquilo que nós temos ouvido nos nossos seminários, não é verdade? Na nossa programação, nas nossas mídias. Enchei-vos do Espírito, nós precisamos disso. Além do que, pastor Ricardo, o Espírito Santo nos traz a uma unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, e a essa comunhão maravilhosa. Só Ele pode fazer isso, eu ia citar isso, né? Essa união que nós temos é um milagre de vivermos o Pentecostes, né? O significado profético do Pentecostes, né? Eu queria encerrar, pastor Ricardo, acho que nós estamos no nosso tempo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Você pode ler para nós? Já está aqui, posso ler? Pode ler, por favor. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Maravilha. Então, nas tábuas da lei, a letra mata. Mas nas tábuas do coração, o Espírito Santo opera. Que é a graça, o Espírito Santo vivifica. É verdade. Então, nós estamos no novo pacto. Nós estamos no ministério de um novo pacto. E esse é feito pelo sangue de Jesus, pelo seu corpo partido. Ele é a alegria do vinho, não é verdade? Do cálice, e ele é o pão vivo que desceu do céu. O conselho do Senhor para nós é não afastemos do Pentecostes. Exatamente. Quando estivermos aqui, precisamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo esteja conosco, né? Amém. Vale a pena lutarmos por isso. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, estamos encerrando mais esse programa, mais essa festa. Não percam as próximas festas que, se Deus quiser, se Deus assim o permitir, estaremos juntos, pastor Ricardo Azevedo e eu, diretamente de Portugal, aqui na Europa. Um forte abraço a todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gerson, também a paz do Senhor aos nossos queridos participantes, ouvintes da TV Manaim.